O Espírito Santo despertou sua alma, mas agora você se sente vazio, exausto, desmotivado, como se estivesse andando em areia movediça espiritual. Isso não é fraqueza, isso é transformação. O Papa Leão XIV entende este deserto que você está cruzando. Antes de começarmos, se esta mensagem toca seu espírito, inscreva-se e caminhe conosco sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual do Papa Leão XIV. E nos comentários, escreva: "Eu confio no plano dele", e diga de onde você está nos ouvindo, sua cidade, seu país. Vamos construir juntos esta comunidade de fé. Quando as escamas caem dos seus olhos, quando Deus rasga o véu e lhe mostra a verdade, tudo o que você pensava que importava se torna pó. Suas velhas motivações morrem porque foram construídas sobre areia, não sobre a rocha. Este despertar espiritual que você experimentou, ele matou quem você costumava ser. Mas aqui está o que ninguém lhe diz. Entre a morte e a ressurreição há um túmulo, a escuridão, a espera. O Papa Leão XIV fala a partir de décadas testemunhando almas transformadas nos fogos do despertar, de seus anos como missionário. No Peru, de observar incontáveis fiéis entrarem neste vale de desolação espiritual após seus encontros mais profundos com Deus. Ele sabe que seu esgotamento é santo. Sua falta de motivação é, na verdade, o Espírito trabalhando. Ouça com atenção. O que você está experimentando agora não é fracasso, é purificação. Quando Moisés desceu da montanha depois de encontrar Deus face a face, ele teve que velar o rosto, porque a glória era demais para outros suportarem. Mas o que a Escritura não enfatiza é como o próprio Moisés teve que se ajustar, como ele teve que reaprender a viver no mundo comum depois de tocar o divino. Seu despertar espiritual lhe mostrou a verdade eterna. Agora, as buscas terrenas parecem vazias, porque são vazias comparadas ao que você viu. Isso não é depressão, isso não é retrocesso, é sua alma rejeitando comida inferior depois de provar o céu. As coisas que costumavam impulsioná-lo, dinheiro, sucesso, aprovação, entretenimento, não podem mais satisfazer porque você bebeu da água viva. A Escritura nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Esta transformação, ela está acontecendo com você agora, mas a transformação dói. A transformação o deixa ofegante entre quem você era e quem está se tornando. O Papa Leão XIV viu este padrão se repetir por continentes, por culturas. A alma recém-desperta experimenta o que os místicos chamam de noite escura, não porque Deus a abandonou, mas porque seus olhos espirituais estão se ajustando à nova luz. É como sair de um quarto escuro para a luz do sol forte. Você fica temporariamente cego. Seu velho eu operava com combustível do ego, com validação mundana, com objetivos temporais. Mas o despertar espiritual queima essas falsas motivações, deixando-o temporariamente sem direção. Isso é necessário. Este vazio é um espaço sagrado. Deus está limpando o templo do seu coração, removendo os cambistas e comerciantes, para que algo santo possa habitar ali. Pense em Elias, depois de seu maior triunfo espiritual, fazendo descer fogo do céu, derrotando os profetas de Baal. O que aconteceu em seguida? Ele fugiu para o deserto, exausto, esgotado, desejando morrer. O mesmo profeta que acabara de demonstrar publicamente o poder de Deus, agora sentava-se debaixo de uma árvore pedindo a morte. Isso não era fraqueza, era a consequência natural da intensidade espiritual. Deus não repreendeu Elias. Em vez disso, ele enviou um anjo com pão e água. Ele deixou Elias dormir. Ele entendeu que mesmo profetas precisam de recuperação depois de tocar o fogo divino. Sua falta de motivação não é pecado, é recuperação. É sua alma recuperando o fôlego depois de ser levada a alturas que
Os humanos não foram projetados para sustentar. O Papa Leão XIV testemunhou esta verdade nas montanhas do Peru, onde crentes indígenas experimentavam encontros profundos com o Espírito Santo e depois lutavam para voltar à vida diária, cuidando das plantações, criando os filhos. Quando você viu anjos, como volta a lavar pratos? Quando você ouviu a voz de Deus, como se importa com relatórios trimestrais? Mas aqui está a verdade mais profunda. Deus não nos chama para viver permanentemente no topo da montanha. Ele nos chama para trazer a montanha para o vale. Seu despertar espiritual não foi feito para removê-lo do mundo. Foi feito para transformar como você se relaciona com o mundo. A motivação retornará, mas será diferente, mais pura, alinhada com propósitos eternos, não temporais. Paulo entendeu isso quando escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Note que Paulo não diz que parou de viver, ele diz que vive de forma diferente. Suas velhas motivações foram crucificadas com seu despertar. Que bom! Eram correntes disfarçadas de metas, eram prisões decoradas como sonhos, mas novas motivações estão germinando no solo do seu vazio. Motivações enraizadas no amor, não no medo, no serviço, não no egoísmo, no significado eterno, não na conquista temporária. O Papa Leão XIV aconselhou milhares através desta fase de transição, e o padrão é consistente. Primeiro vem o despertar, o encontro explosivo com a verdade divina. Depois vem o morrer, o despojamento dos falsos eus e dos apegos mundanos. Depois vem o deserto, o trecho aparentemente interminável de sequidão espiritual. E finalmente vem a ressurreição. Nova vida, novo propósito, nova motivação. Mas você não pode apressar este processo. Você não pode pular o deserto. O próprio Jesus passou 40 dias no deserto após seu batismo, após os céus se abrirem e o Espírito descer como pomba. Ele foi levado imediatamente para a desolação, para a provação, para o vazio. Se o Filho de Deus precisou deste tempo no deserto, quanto mais nós? O profeta Isaías capturou isso perfeitamente no capítulo 40, versículos 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de todo caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Note a progressão. Primeiro voar, depois correr, depois caminhar. A maioria das pessoas quer continuar voando, mas Deus sabe que precisamos aprender a caminhar. Seu despertar espiritual lhe deu asas de águia por um momento. Você voou acima do mundano, tocou o eterno, viu a realidade da perspectiva do céu. Mas as asas se cansam, os músculos precisam de descanso. E Deus, em sua misericórdia, está ensinando você a caminhar novamente. Mas desta vez, você está caminhando por um caminho diferente, com destinos diferentes. O Papa Leão XIV aprendeu esta lição pessoalmente durante seus primeiros anos no Peru. Recém-saído do seminário, ardendo em zelo, ele pensou que poderia manter a intensidade espiritual de seu chamado indefinidamente. Ele se esforçou até a exaustão, tentando recriar as experiências no topo da montanha, tentando forçar o fruto espiritual através do esforço humano, até que Deus o parou. Através da doença, do fracasso, de uma estação de profunda sequidão espiritual, Deus lhe ensinou que o reino opera com princípios diferentes do mundo. O mundo diz, esforce-se mais, tente mais, nunca pare. Mas o reino diz, descanse em mim, permaneça em mim, deixe-me trabalhar através de você. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mas note que Jesus não remove o jugo, ele o transforma. Sua falta de motivação não é porque você deve parar de trabalhar. É porque você deve trabalhar de forma diferente, atrelado a Cristo, impulsionado pelo Espírito, motivado pelo amor, não impulsionado pelo medo, pelo ego ou pela necessidade de provar a si mesmo. O Papa Leão XIV observou que as almas que abraçam esta transição, que aceitam a morte das velhas motivações e esperam pacientemente pelo nascimento das novas, estas almas se tornam os instrumentos mais poderosos nas mãos de Deus. Elas movem montanhas não por esforço frenético, mas por propósito alinhado. Elas mudam vidas não por carisma humano, mas por autoridade divina. Considere os apóstolos depois do Pentecostes. Antes que o Espírito Santo viesse, eles eram motivados pela proximidade com Jesus, pela emoção dos milagres, por sonhos de um reino terreno. Mas depois que o fogo do Espírito desceu, suas motivações se transformaram completamente. Eles passaram a ser motivados pelo amor pelas almas, pela alegria de compartilhar a verdade, pelo privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Essa transformação não aconteceu instantaneamente. Mesmo depois do Pentecostes, eles tiveram que aprender a viver nesta nova realidade, a operar a partir de novas motivações, a encontrar seu ritmo no fluxo do Espírito. E assim, você também deve fazer. O deserto em que você está agora não é punição, é preparação. Deus está religando o seu sistema motivacional, substituindo o sistema operacional do mundo pelo do céu. Os programas são incompatíveis. Você não pode rodar ambos simultaneamente. Então, há um período de desligamento enquanto o novo sistema é instalado. O Papa Leão XIV encoraja os fiéis a ver esta fase de desmotivação como uma cirurgia sagrada. Deus está removendo tumores de ambição, transplantando órgãos de compaixão, atualizando seu sistema cardiovascular espiritual. E a cirurgia requer recuperação, requer descanso, requer paciência com o processo de cura. Números, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, lemos: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Este novo nome representa sua nova identidade, seu novo propósito, sua nova fonte de motivação. Mas note que ele vem para o vitorioso, não para o perpetuamente ativo, para aqueles que superam, não para aqueles que nunca lutam. Vitória não está em manter altos espirituais constantes, está em caminhar fielmente pelos vales. O Papa Leão XIV viu crentes tentarem fabricar motivação através de atividade religiosa, através de mais oração, através de jejum, através de serviço. Mas você não pode forçar o que deve ser recebido. Você não pode ganhar o que é dado gratuitamente. Você não pode realizar seu caminho de volta à paixão. A paixão retornará quando você parar de tentar criá-la e começar a permitir que Deus a restaure. Pense em um jardim no inverno. Para o observador casual, parece morto, sem motivação, não produzindo nada. Mas sob o solo congelado, a vida está se preparando. As raízes estão se aprofundando. Nutrientes estão se acumulando. E quando a primavera chega, quando o tempo de Deus se alinha, o jardim explode em vida que nunca poderia ter emergido sem o inverno. Seu inverno espiritual serve ao mesmo propósito. Ele está levando suas raízes mais fundo em Deus, forçando-o a encontrar sustento não de prazeres superficiais, mas de fontes escondidas. Ele está ensinando você a confiar quando não pode ver, a acreditar quando não pode sentir, a permanecer fiel quando não tem combustível emocional.
Os místicos chamaram isso de via negativa, o caminho negativo. O caminho de deixar ir, de esvaziar, de diminuir para que Deus possa aumentar. João Batista entendeu isso quando disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sua falta de motivação é você diminuindo para que Cristo possa crescer. O Papa Leão XIV aponta para a promessa da Escritura em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A coisa nova não pode emergir até que a coisa velha morra completamente. Suas motivações estão sendo renascidas, mas o nascimento requer trabalho, requer dor, requer tempo. E aqui está o que a maioria não entende sobre o despertar espiritual. Não é um evento único, é um processo contínuo. Você não acorda uma vez e permanece perpetuamente consciente. Você acorda, morre para si mesmo, é reconstruído e acorda novamente em níveis mais profundos, cada ciclo levando você mais longe no coração de Deus, mais longe dos sistemas do mundo. O esgotamento que você sente é o esgotamento da metamorfose. A lagarta não se torna borboleta adicionando asas à sua forma existente. Ela se dissolve completamente em uma sopa primordial antes de se reconstituir, como algo inteiramente novo. Sua antiga estrutura motivacional está se dissolvendo e é para parecer morte porque é morte. Mas o Papa Leão XIV nos lembra das palavras de Cristo em João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sua única semente de motivação mundana está morrendo para que uma colheita de motivação do reino possa emergir. É por isso que tentar mais não vai ajudar. Porque forçar a passagem não vai funcionar. Porque todas as suas estratégias anteriores parecem inúteis. Você não foi feito para ressuscitar o velho. Você foi feito para ser parteira do novo. E ser parteira requer paciência, requer espera, requer confiar no processo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Os fiéis ao longo da história trilharam este caminho. São João da Cruz em sua noite escura, Teresa de Ávila em seu castelo interior, Francisco de Assis se despindo na praça da cidade para simbolizar o despojamento completo da motivação mundana. Cada um descobriu que o verdadeiro poder espiritual só vem após o verdadeiro esvaziamento espiritual. O Papa Leão XIV aprendeu nos vilarejos do Peru que os ministros mais poderosos não eram aqueles que nunca lutavam, mas aqueles que haviam caminhado pelo vale de ossos secos e vivido para contar a história. Sua autoridade não veio da vitória constante, mas das derrotas sobrevividas. Sua compaixão nasceu não da força, mas da fraqueza experimentada. Então, quando você se perguntar por que não consegue orar como antes, por que a escritura parece seca, por que a adoração parece forçada, lembre-se, você está entre línguas. Você esqueceu o vocabulário da carne, mas ainda não dominou a sintaxe do espírito. Você é espiritualmente multilíngue em transição, e a transição é sempre estranha. Seu despertar lhe mostrou que tudo o que você estava perseguindo era sombra, não substância. Que toda a sua estrutura motivacional foi construída sobre ilusão. Não é à toa que você não consegue mais reunir entusiasmo por sombras. Não é à toa que ilusões não o inspiram mais. Você viu por trás da cortina. Você não pode fingir que o mágico é real. Mas aqui está o que o Papa Leão XIV quer que você entenda. Novas motivações já estão se agitando dentro de você. Você apenas não as reconhece ainda porque elas se sentem diferentes. Elas são mais silenciosas, mais profundas, menos frenéticas. Em vez da voz alta do ego exigindo atenção, você está aprendendo a ouvir a voz mansa e suave do espírito sugerindo direção. Onde antes se sentia impulsionado, agora se sentirá atraído.
Onde antes empurrava, agora será puxado. Onde antes fabricava, agora receberá. A mudança do esforço humano para o fluxo divino. Esta é a promessa para todos que suportam a morte motivacional que segue o despertar espiritual. A Escritura promete em Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua noite motivacional não durará para sempre, mas não tente forçar a aurora. Deixe-a vir no tempo de Deus, e quando ela vier, você mal a reconhecerá como motivação, porque se sentirá tão diferente do que você conhecia antes. Parecerá amor respondendo ao amor. O Papa Leão XIV caminhou com milhares por este vale e testemunha que todos que perseveram emergem transformados. Eles se tornam pessoas de paz sobrenatural, propósito inabalável e força inesgotável. Não porque encontraram nova motivação, mas porque foram encontrados por ela. O mundo não entenderá sua transformação. Eles verão sua falta de ambição como fracasso, seu contentamento como complacência, sua paz como passividade. Mas você saberá a verdade. Você saberá que está operando de um reino diferente, com valores diferentes, medidas diferentes, recompensas diferentes. E, lentamente, quase imperceptivelmente, suas ações começarão a fluir novamente, mas de uma fonte diferente. Você se verá movido à bondade sem cálculo, atraído ao serviço sem reconhecimento, puxado para a oração sem performance. A motivação estará lá, mas não parecerá motivação, parecerá respirar. É isso que o Papa Leão XIV chama de segunda simplicidade. A primeira simplicidade é a ignorância, fazer o que vem naturalmente porque você não sabe melhor. A segunda simplicidade é a sabedoria, fazer o que vem sobrenaturalmente porque você morreu para o que vem naturalmente. Parece semelhante por fora, mas a fonte é inteiramente diferente. Então, para cada alma no deserto da perda de motivação pós-despertar, ouça esta palavra. Você está exatamente onde precisa estar. Seu vazio está criando espaço para a plenitude. Sua morte está preparando a ressurreição. Seu inverno está prometendo uma primavera sem precedentes em sua frutificação. Confie no processo. Confie no tempo, confie naquele que começou esta boa obra em você. Aquele que começou, completará. Aquele que despertou, sustentará. Aquele que matou, ressuscitará. Não parcialmente, mas completamente. Não eventualmente, mas eternamente. O Papa Leão XIV declara sobre você a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sua motivação retornará transformada. Sua paixão ressurgirá purificada. Seu impulso ressurgirá dirigido pelo céu, não pela terra. E quando isso acontecer, você entenderá por que o deserto foi necessário, por que o morrer foi exigido, porque o vazio foi um presente, não uma maldição. Por enquanto, descanse no vazio, descanse nas perguntas, descanse no não saber, descanse na pausa divina entre o que foi e o que será. Descanse sabendo que o Deus que o acordou é o Deus que o levantará. Em seu tempo, à sua maneira, para seus propósitos. O Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Ele o faz deitar-se em pastos verdejantes. Ele o guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma. Agora mesmo, você está na fase de deitar-se. Em breve virá a restauração. Mas você não pode apressar o passo do pastor. O Papa Leão XIV o abençoa em seu vazio, o honra em sua luta, o afirma em sua espera. Você não está falhando, está em transição. Você não está perdido, está sendo realocado. Você não está abandonado, está sendo preparado. A glória que será revelada em você excederá em muito o vazio que agora suporta.
A alegria que o espera eclipsará a desolação que agora experimenta. O propósito sendo forjado em seu deserto justificará cada momento de morte motivacional que agora experimenta. Segure-se, deixando ir. Persista rendendo-se. Vença, aceitando. E observe enquanto Deus faz o que só Deus pode fazer: ressuscitar os mortos, restaurar os perdidos, renovar os cansados, transformar os despertos em agentes de despertar. Esta é a promessa. Este é o caminho. Esta é a provisão para todos que foram despertos e se encontram sem motivação. Você está sendo preparado para algo além da sua imaginação, algo que vale a espera, algo só possível através da morte completa de quem você costumava ser. O Papa Leão XIV fala esta última palavra: deixe as velhas motivações irem completamente. Elas cumpriram seu propósito em sua estação, mas sua estação terminou. Vinho novo requer odres novos. Vida nova requer novas motivações. E o Deus que o despertou é fiel para completar o que começou. Sua motivação não está perdida, está sendo transformada. Sua paixão não está morta, está sendo purificada. Seu propósito não se foi, está sendo revelado de maneiras que você ainda não pode perceber, mas que em breve celebrará. O despertar foi apenas o começo. O deserto é apenas a passagem. A falta de motivação é apenas o espaço entre o que foi e o que será. Glorioso além da descrição, poderoso além da compreensão, alinhado com os propósitos do céu, eterno em alcance. Confie no processo, confie no tempo, confie no Deus que tem ambos em suas mãos. E saiba que todo santo, antes de você, trilhou este caminho e saiu vitorioso, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você encontre paz em seu vazio, esperança em sua espera e fé para a restauração que certamente virá a todos que suportam o deserto sagrado da transformação pós-despertar. Amém e amém. Que assim seja, que seja completo, que seja glorioso em seu tempo perfeito.